Entre 25 e 26 de abril de 1986, o reator nuclear da usina de Chernobyl superaqueceu e explodiu. A explosão resultou na exposição de muito material radioativo e deu origem ao famoso acidente nuclear mais grave da história. Grande parte da Europa foi contaminada, com os principais países atingidos sendo aqueles que hoje chamamos de Ucrânia, Rússia e Belarus. Daqui a alguns poucos meses, o acidente de Chernobyl completará 37 anos de uma história dramática, terrível e triste. Hoje em dia, o local está bem diferente de como ficou após a tragédia. Ainda mais porque estamos vivendo um momento de guerra declarada pela Rússia ao país ucraniano. A 150 quilômetros da capital Kiev, Chernobyl foi dominada pelos russos no dia 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão das tropas de Putin. Na ocasião, a usina sofreu um corte de energia e nas redes de comunicação. Os níveis de radiação aumentaram e o mundo inteiro ficou com medo do que poderia acontecer a partir dali. No entanto, os soldados russos deixaram o local no dia 31 de março e, desde então, a situação gradativamente voltou ao normal. O interesse da Rússia nessa região se baseava na rota entre a zona de exclusão, área evacuada em volta da usina, e a capital da Ucrânia. A tomada do controle do local também seria uma maneira de impedir que a Ucrânia fizesse qualquer ameaça nuclear aos invasores. Bem, hoje as tropas ucranianas são novamente quem toma conta da região, que envolve Chernobyl e Pripyat, a cidade que abrigava os funcionários da usina. Inclusive, nos últimos dias, alguns soldados de Zelensky foram vistos realizando treinamentos no local, que fica a 15 quilômetros da fronteira com Belarus. Tanto as tropas ucranianas quanto as russas, ao ocuparem Chernobyl e Pripyat, depararam-se com um ambiente bem diferente daqueles de 1986. Mesmo após quase 37 anos, as cidades continuam praticamente desertas. 36 horas após a catástrofe, a região foi evacuada e uma área de quase 3.000 quilômetros quadrados ao redor foi designada como Zona de Exclusão de Chernobyl. A finalidade era isolar definitivamente a usina. Por causa disso, todos tiveram que deixar o local. Hoje, pouquíssimas pessoas voltaram a morar por ali, uma vez que os níveis de radiação já abaixaram muito. Cerca de 300 pessoas moram próximo à zona de exclusão. Os níveis são baixos o suficiente para serem considerados abaixo do que seria perigoso para o ser humano. No entanto, quanto mais perto da usina, maior a radiação fica. Há quem faça passeios turísticos pelas regiões abandonadas. Para isso, é necessário vestir trajes especiais e ficar um período de tempo reduzido. Claro que, com a situação política da Ucrânia atualmente, está muito mais difícil realizar esses passeios. Quando for novamente tranquilo viajar para o local, caso você queira conhecer Chernobyl e Pripyat, será preciso contratar uma agência de viagens especializada. Essas agências fazem solicitações específicas para o governo ucraniano e só podem prosseguir com a viagem após autorização do Estado da Ucrânia. Você sabia que existe um nome para aqueles que resolveram morar ali perto? Os moradores são chamados de samozeli e geralmente são pessoas que se recusaram a sair mesmo após o acidente, em 1986. Além de moradores, a região frequentemente recebe pesquisadores, trabalhadores diversos e militares. Esses últimos muito presentes nesse momento de guerra. Por conta do alto risco devido à exposição à radiação por muito tempo, o período máximo de estadia em Chernobyl e região é de 15 dias. Claro que os níveis de radiação do local não são perigosos o suficiente para impedir a visita de ninguém, mas não é recomendável ficar muito tempo próximo à usina. Esse conjunto de fatores faz com que as cidades de lá realmente pareçam ser cidades fantasmas.
Não há uma estrutura adequada para os moradores e a qualidade de vida pode ser muito ruim para quem resolve morar lá. Por isso, mesmo com os níveis não tão perigosos de radiação, ainda são poucos os que se aventuram. Basicamente, você precisa ser bem corajoso para se tornar um Samozele. E como ficou a vida selvagem em volta da usina? Bom, infelizmente, as coisas não foram fáceis para os animais e as plantas que viviam em Chernobyl. A maioria dos animais terrestres faleceu e os aquáticos sofreram um processo chamado de bioacumulação. Na bioacumulação, compostos químicos são absorvidos pelos organismos, seja pelo ambiente ou pela ingestão de alimento que contém esses compostos. Nesse caso, os peixes e demais animais do ambiente aquático sofreram bioacumulação por radiação. Esse processo trouxe drásticas consequências, como problemas na reprodução e mudanças no comportamento. Porém, hoje em dia, alguns animais terrestres já estão morando na região. Há muitos cães perto de Chernobyl, alguns deles provavelmente descendentes de cachorros abandonados pelos antigos moradores que precisaram ser evacuados. A expectativa de vida dos caninos do lugar não passa muito dos 5 anos, o que revela as consequências de viver muito em contato com a radiação. De alguns anos para cá, outros animais foram capturados em vídeos habitando Pripyat e Chernobyl. O espaço, as condições alimentícias favoráveis trouxeram a presença de ursos marrons, bisões, lobos, cavalos e outras espécies para dentro da zona de exclusão. Já no quesito flora, as coisas foram um pouco mais tranquilas. Muitas espécies sobreviveram ao acidente. Na verdade, até mesmo as regiões mais radioativas precisaram apenas de 3 anos para ter sua vegetação completamente recuperada. A zona de exclusão, apesar de tudo, é uma região que hoje tem vida. Plantas, animais e até seres humanos podem ser encontrados no local. Ainda assim, todos eles ainda sentem, de maneira maior ou menor, as consequências do acidente de 1986. Parte da diminuição gradativa da radiação se deve à medida utilizada no reator do número 4 da usina. Uma vez que foi a origem de toda a catástrofe, o reator 4 foi encerrado dentro de uma grande e espessa estrutura de concreto. Esse caixão foi instalado ainda em 1986, ano do acidente, para deter a liberação de radiação na atmosfera. No entanto, como já se passaram mais de 36 anos, a tumba do reator estava bastante avariada. Em 2019, foi anunciado um novo sarcófago para o reator. A Ucrânia foi o principal investidor no projeto e a expectativa é de que várias toneladas de material radioativo continuem seladas pela estrutura. Recentemente, um outro acidente foi comparado ao desastre de Chernobyl. Você sabe qual? Trata-se do descarrilhamento de um trem com 150 vagões em East Palestine, em Ohio, nos Estados Unidos. 20 desses vagões continham materiais perigosos, o que inclui o cloreto de vinila. Esse composto químico, quando inalado, pode levar a problemas hepáticos, renais e neurológicos, além de ser potencialmente cancerígeno. Como o descarrilhamento provocou uma explosão, um incêndio e a liberação de uma coluna de fumaça preta, a situação realmente ficou muito drástica em Ohio. No entanto, é muito provável que essa catástrofe tenha consequências muito menores do que as de Chernobyl. A explosão nuclear teve maior escala e impacto, consequentemente, sendo de um nível prejudicial maior. Chernobyl foi um dos maiores acidentes nucleares da história e resultou em enormes quantidades de radiação liberadas na atmosfera, o que afetou a saúde de milhões de pessoas e causou danos ambientais a longo prazo. A explosão com cloreto de vinilo em Ohio foi uma tragédia local, mas ainda assim com grande preocupação. Bom, ainda há esperança para Ohio. Esperamos que o local se recupere rápido. Se até mesmo Chernobyl gradativamente está voltando a ser um local habitável, não custa nada imaginar o melhor
para a recuperação da cidade nos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau.